No vídeo de hoje eu vou compartilhar uma lista muito especial, vou falar dos meus livros favoritos. Neste vídeo eu vou mostrar apenas alguns dos meus livros favoritos e eu vou começar mostrando livros que marcaram a minha vida, não só pela história, mas pelas lições que eles me ensinaram e pelas reflexões que despertaram em mim. Livros que me tocaram profundamente, que me fizeram pensar sobre o amor, a fé, as virtudes, sobre a humanidade. Alguns são clássicos, outros nem tantos, mas todos têm algo que eu considero inesquecível. Se você gosta de literatura que vai além da leitura, que nos faz crescer como pessoa, nesse vídeo e em vários outros vídeos que eu tenho aqui no canal também, vale a pena você conferir, é sobre esse tipo de livro que eu falo. Lembrando que aqui eu vou mostrar alguns dos meus livros favoritos, tem muitos outros livros que eu considero especiais para mim. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando dos meus livros favoritos de não ficção, ou católicos e espirituais. Me faça saber, coloque aqui nos comentários. Os livros que eu vou mostrar hoje aqui já apareceram em outros vídeos aqui do canal, mas como eu estou querendo deixar as coisas mais organizadas por aqui, eu vou fazer vídeos específicos para os meus livros favoritos. Eu vou começar mostrando os livros mais finos e depois eu falo dos livros maiores. O primeiro livro desta lista é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Dino Buzzati é um escritor italiano do século XX, ele é conhecido pelas suas reflexões existenciais sobre a espera e sobre o tempo. As suas obras abordam a passagem da vida, a ansiedade diante do futuro e a importância de reconhecer o valor do presente. O livro Deserto dos Tártaros foi publicado em 1940 e aqui nós acompanhamos a história do jovem tenente Giovanni Drogo, que é enviado a uma fortaleza isolada e ele fica aguardando ali durante anos uma batalha que nunca chega. Então a sua vida se desenrola aí entre a expectativa e a monotonia. Ao longo do tempo ele começa a perceber que deixou passar oportunidades importantes para sua vida. Esperando, ele estava muito focado em algo que talvez nunca viesse a acontecer. E esse livro aqui nos coloca para pensar profundamente sobre o sentido da vida, sobre a passagem do tempo, sobre a esperança e sobre ter uma vigilância espiritual. E é um dos meus livros favoritos porque ele nos lembra de forma triste sobre a brevidade da vida e a importância de não viver somente pensando no futuro, na expectativa do futuro. É impossível você ler este livro aqui e não sair pensando em prioridade, propósito, a urgência de viver a vida de forma consciente e aproveitar cada segundo como um dom precioso. Esse livro aqui, ele reforça que cada dia é um presente de Deus que deve ser vivido com atenção, com esperança, com gratidão. Nós devemos buscar sentido no presente, sem perder tempo com coisas inúteis, com coisas ilusórias. Saber aproveitar cada minuto do tempo que Deus nos dá. É um livro muito bonito, eu recomendo a leitura para todo mundo. O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. O próximo livro é de um escritor norte-americano também do século XX, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Este livro aqui foi publicado em 1952. Ernest Hemingway é conhecido pelo seu estilo de escrita direto, conciso e cheio de intensidade, que fala sobre a luta humana, a perseverança e a dignidade diante de desafios inevitáveis da vida. O Velho e o Mar conta a história do Santiago, o velho pescador, que após passar 84 dias sem pegar nenhum peixe, ele se aventura mar adentro. E aqui mostra a luta dele com o marlim no oceano. O marlim é um peixe gigante. Aqui tem algumas ilustrações nesta edição aqui, é da Bertrand Brasil. Acho que os livros do Hemingway saem só por esta editora, então é um peixe muito grande. Olha, umas ilustrações muito bonitas aqui nesta edição. É uma luta longa, exaustiva, cheia de provações, e as provações são físicas e emocionais, mas Santiago mantém a coragem, a paciência e a dignidade em cada momento. Mesmo com perdas, Santiago preserva a honra e a coragem interior. Este livro aqui, ele é cheio de simbolismos e ele nos coloca para refletir sobre as batalhas inevitáveis da vida, a importância de ter resistência de espírito frente às dificuldades. E é um dos meus livros favoritos porque ele fala sobre as virtudes, sobre a perseverança, a paciência, a coragem, a dignidade. A narrativa mostra que o valor humano, ele não depende de reconhecimento externo, mas da firmeza interior e da fidelidade aos princípios diante das provações da vida. O livro nos ensina que enfrentar as adversidades com paciência, com coragem, com confiança em Deus é um ato de virtude. Nós devemos manter a resistência, um coração firme e íntegro e ter uma fé inabalável
mesmo quando as coisas não é como nós esperamos. Então, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, é outro dos meus livros favoritos. O próximo livro é de um escritor inglês do século XIX. Estou falando de Um Conto de Natal ou Uma Cantiga de Natal, do Charles Dickens. Eu li este conto aqui algumas vezes nessas duas edições. Essa edição aqui é da editora Príncipes e esta edição aqui é da editora Pelicano. Eu gosto muito desta edição aqui porque tem ilustrações da publicação original, umas ilustrações muito bonitas. E Charles Dickens traz para os seus livros lições morais. Misericórdia, compaixão, generosidade são lições muito importantes. E aqui nós vemos a história do avarento, do muquirana, do mão de vaca Ebenezer Scrooge, que não liga para as necessidades nem para os sentimentos dos outros. E na véspera de Natal ele recebe a visita inusitada de 3 espíritos que conduzem ele para refletir sobre a sua vida, sobre as suas atitudes. Mostra coisas do passado, do seu presente e também mostra como será o futuro caso ele não mude. E durante essas visões ele começa a perceber como ele fez mal às pessoas, como as suas atitudes prejudicaram a vida das pessoas. Então ele começa a se arrepender e vai modificando o seu coração. E ao enxergar os seus erros, ele vai mudando as suas atitudes, ele vai se tornando um homem generoso e ele tem uma transformação profunda e verdadeira. E é um dos meus livros favoritos porque conta a história de conversão, de esperança. Mostra aqui que mesmo os corações mais duros é capaz de mudar. Dickens deixa uma mensagem aqui muito bonita, muito profunda e de forma simples. Ele nos lembra que as nossas atitudes, as nossas escolhas moldam a nossa vida. Este livro aqui ensina que nunca é tarde para mudar, que a verdadeira alegria surge quando decidimos viver com generosidade, com misericórdia, com compaixão. A história reforça a importância de agir com amor, de buscar a redenção, de alinhar a nossa vida com valores cristãos. Então, Uma Cantiga de Natal, do Charles Dickens. E agora outro escritor do século XIX, mas desta vez um escritor irlandês. Estou falando de Oscar Wilde e o livro O Retrato de Dorian Gray. A primeira vez que eu li nesta ediçãozinha aqui da Abril, uma edição de sebo, e pretendo reler nesta edição aqui da editora Sétimo Selo. Este livro aqui foi publicado inicialmente em formato de folhetim no ano de 1890. Oscar Wilde é conhecido pela sua crítica à superficialidade e à vaidade da sociedade. Este livro aqui faz refletir sobre a fragilidade do ser humano diante das tentações, do prazer e das aparências. O Retrato de Dorian Gray conta a história do Dorian, que é um jovem muito bonito, tem um retrato pintado por seu amigo, e ao se dar conta desta beleza, ele deseja permanecer eternamente jovem. E ao expressar esse desejo, é como se ele travasse um pacto ali com aquele quadro, então o quadro passa a envelhecer em seu lugar. E aquele quadro passa a refletir os seus pecados e mostra a degeneração de sua alma. Enquanto Dorian se entrega à vaidade, ao prazer, ao egoísmo, a sua aparência continua intacta, mas a sua alma vai se corrompendo gradualmente. E o retrato aqui funciona como um espelho da consciência, um espelho da alma. E é um dos meus livros favoritos porque ele mostra de forma dramática e impactante a importância de nós cuidarmos da nossa alma e das escolhas que nós fazemos. A história é um alerta sobre os perigos do egoísmo, da vaidade, dos prazeres sem limite. Mostra também que o que é invisível aos olhos dos homens é totalmente visível aos olhos de Deus. E este livro ensina que a verdadeira beleza e valor estão na alma que cultiva virtudes e escolhas justas. Cada ação tem consequência e só a vida que é guiada pela moral, pelo amor, pela fé, consegue se fortalecer e proteger o coração diante das tentações do mundo. Então, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, é mais um dos meus livros favoritos. E agora, um escritor russo do século XIX, um escritor que é conhecido por explorar profundamente dilemas morais, a culpa e a psicologia humana. Eu estou falando do livro Crime e Castigo, do Dostoiévski. Este livro aqui foi publicado em 1866. A primeira vez que eu li nesta edição aqui de sebo. Vocês podem ver que eu tenho bastante livros de sebo aqui em casa e pretendo reler nesta edição aqui da editora 34. E aqui em Crime e Castigo nós vemos a história do Raskolnikov, que ele está convencido aí da sua superioridade, então ele comete um crime. E a partir deste ato ele é consumido pela culpa, pela angústia moral e pelo tormento psicológico. O livro aqui mostra a sua luta interior, o seu relacionamento com outras pessoas e principalmente o seu caminho de arrependimento. E aparece no caminho de Raskolnikov aqui uma jovem chamada Sônia.
que ela é uma jovem de fé. Então ela torna-se inspiração para ele, mostrando a força da misericórdia de Deus. É um dos meus livros favoritos porque mostra a gravidade do pecado, o sofrimento que ele causa, e ao mesmo tempo que mostra as consequências do pecado, mostra também a esperança da redenção. Este livro nos ensina que ninguém está perdido e que a verdadeira paz e a verdadeira liberdade, ela só vem quando nós estamos abertos à graça divina. E até os corações mais feridos podem ser transformados quando busca a verdade e confia na misericórdia de Deus. Então, Crime e Castigo, do Dostoiévski, é outro dos meus livros favoritos. E agora é um livro polêmico, mas é um dos meus favoritos. É O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Emily Brontë foi uma escritora inglesa do século XIX e este livro aqui foi seu único romance publicado em 1847. Ele é um clássico pela sua intensidade emocional e a sua profundidade psicológica. Este livro aqui é cheio de emoções extremas e ele explora de maneira intensa os conflitos do coração humano. E agora eu vou mostrar mais um livro de sebo, porque a primeira vez que eu li O Morro dos Ventos Uivantes foi nesta ediçãozinha aqui da Círculo do Livro e depois eu li nesta edição aqui da Zahar. Por falar nisso, eu tenho um vídeo, eu vou deixar linkado aqui na descrição, só para este livro aqui. A história se passa aqui nas charnecas isoladas da Inglaterra, um lugar meio sombrio, e todo o cenário reflete o estado de espírito dos personagens. Aqui conta a história do Heathcliff, que é um órfão que é adotado pela família Earnshaw. Ele não é muito bem-vindo à família. Logo depois da sua chegada, a esposa do Sr. Earnshaw falece, e algum tempo depois o próprio Sr. Earnshaw, que tem 2 filhos, o Hindley e a Catherine. Então ele cresce junto com esses irmãos órfãos e ele sofre muito na mão do Hindley. Ele constrói uma amizade muito intensa com a Catherine. Eles se apaixonam, mas o amor entre eles não é puro. É marcado pelo orgulho, pelos ciúmes, pelo desejo de posse e de vingança. Tanto Catherine como Heathcliff fazem escolhas que não afetam somente as suas vidas, mas também as gerações futuras. Famílias se fragmentam, pessoas sofrem e a natureza quase mística daquele lugar intensifica a tragédia emocional. Eu gosto deste livro aqui porque ele mostra de forma clara como paixões desordenadas podem destruir vidas. Ele mostra que quando o coração se fecha à graça e ao perdão, o egoísmo toma conta e causa muita dor a si mesmo e aos outros. É uma narrativa muito envolvente. Quando eu li o livro pela primeira vez, eu li muito rápido, então na releitura eu me forcei a ler um pouco mais devagar para entender melhor o simbolismo deste livro aqui, porque é um livro muito profundo, é um livro com muitas lições, como eu já falei, ele desperta muitos sentimentos, mas também deixa muitas mensagens. E ele nos faz refletir sobre a importância do perdão e da humildade. A virtude do perdão é essencial para todos nós. Sem o perdão, a vida é consumida pelo rancor. Então a história aqui reforça que a graça e a misericórdia é caminho de cura para o coração humano. Então, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, é mais um dos meus livros favoritos. E o último livro do vídeo de hoje é de um escritor francês também do século XIX. Eu estou falando do livro Os Miseráveis, do Victor Hugo. Este livro aqui foi publicado em 1862. Victor Hugo é um autor conhecido pela sua crítica social e pela sua profunda reflexão moral. Ele fala da condição humana, da luta entre a misericórdia e a justiça, e a capacidade de transformação que a graça pode operar na vida das pessoas. Aqui conta a história do Jean Valjean, que roubou um pedaço de pão e foi preso. Ele tentou fugir algumas vezes da prisão. Por causa dessas suas tentativas de fuga, a sua pena foi aumentando, então ele ficou quase 20 anos na prisão. E quando ele sai da prisão carregando a sua carta ali de ex-condenado, ele está com o coração muito endurecido, mas ele encontra a redenção na misericórdia, num ato de misericórdia do bispo Dom Bienvenu. E a partir dessa atitude do bispo Myriel, Jean Valjean tem uma conversão sincera, ele dedica toda a sua vida a ajudar as pessoas, a proteger a Cosette, e ele também enfrenta o inspetor Javert. Aqui neste livro, o inspetor Javert representa a justiça, mas é uma justiça sem compaixão. A narrativa aqui é extensa, é rica em detalhes, eu gosto muito da escrita do Victor Hugo, e ele aborda temas aqui como o sacrifício, o perdão, a caridade. A história que fala como atos de bondade e de generosidade pode mudar vidas. É um dos meus livros favoritos porque mostra como a graça e a misericórdia pode operar na vida de uma pessoa quando ela está disposta a levar uma vida diferente, a ter uma conversão sincera. Aqui é um sofrido e belo relato de conversão. Então, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Então, este vídeo aqui foi a primeira parte mostrando os meus livros favoritos da literatura mundial. Eu vou relembrar os títulos que eu falei aqui.
O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, Uma Cantiga de Natal, do Charles Dickens, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, Crime e Castigo, do Dostoiévski, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, e O Pesado, Os Miseráveis, do Victor Hugo. E você me conta aqui quais são os seus livros favoritos, se dos livros que eu mostrei aqui, algum desses também é o seu livro favorito. Lembrando que todos os links desses livros estão na descrição. Lá também tem o meu link da Amazon, a minha lista de desejos, o link das editoras parceiras, onde você tem cupom de desconto. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau!